Dando início à apresentação da APS do sétimo semestre de Ciência da Computação. Primeiramente, eu vou apresentar os membros do grupo, né? Eu sou o Cão Henrique. Eu sou o Felipe de Araújo. Gabriel Zacarias. Sou o Marcos Eduardo. E o Ítalo Pulsini. Essa APS foi da matéria de Engenharia de Software. Então, o que nos foi proposto foi idealizar o projeto de um chatbot no Telegram. Nossa ideia foi desenvolver um chatbot de turismo, onde a pessoa vai interagir para fazer viagens, marcar viagens, reservas, etc. O Ítalo vai começar explicando para a gente o que a gente pensou, o que a gente idealizou como requisito, tecnologia, entre outros. Então, essa parte o Ítalo vai começar explicando para a gente. Bom, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do projeto e a idealização tanto do projeto em si, da parte de engenharia de software, quanto dos objetivos. Para a parte dos objetivos, a gente pensou em 5 objetivos primários, que são o primeiro, que é a resposta das dúvidas do usuário, onde o usuário ele vai ter uma resposta de forma clara e imediata sobre quaisquer dúvida que ele venha a ter e que o bot, de uma forma que a gente consiga pré-configurar, ele possa responder. A princípio, seriam respostas pré-configuradas, podendo posteriormente a gente fazer uma integração com uma LLM, com inteligência artificial, e ter uma knowledge base para poder entender a linguagem natural e responder algumas outras dúvidas que ela consiga pegar direto da knowledge base. O segundo ponto era de apresentar os pacotes de viagem, que seria mostrar os pacotes que a gente já tem pré-definidos e ele conseguir apresentar um pacote exclusivo para o usuário. O terceiro objetivo do chatbot será o de realizar orçamentos, que a partir das informações que o usuário nos fornece, o chatbot consegue calcular os custos aproximados, ou se não, a gente busca nas APIs do Booking, Decolar, do Expedia, ou nos pacotes de viagens que a gente tem na nossa própria base de dados. Para o quarto objetivo, a gente vai auxiliar, o chatbot vai auxiliar o usuário nas reservas, onde ele pode guiar o usuário pelo processo de reserva de hotéis, de voos, para fazer o processo de reserva ser mais simples e interativo. E o último, caso o chatbot não consiga resolver os problemas do cliente, ele consegue passar o atendimento para uma pessoa que vai estar preparada para poder atender ele. Daí, para a parte de tecnologias que a gente vai utilizar para poder desenvolver o chatbot, a gente pensou em fazer com Python e o Fast API para conseguir fazer a API dele, porque é uma, o Python e o Fast API conversam muito bem e é um modo simples e fácil de gerar uma API. A biblioteca que a gente vai usar para integrar com o Telegram chama Python Telegram Bot, que é uma das maiores bibliotecas para esse tipo de aplicação, conversar com o Telegram. A gente, posteriormente, pode utilizar da API do OpenAI, como eu disse anteriormente, para poder fazer o reconhecimento de linguagem natural, conseguir treinar uma knowledge base e tudo mais. O MySQL foi o banco que a gente é, decidiu utilizar por ser um banco de dados relacional e de maior conhecimento dos desenvolvedores. E, por fim, a gente acabou criando alguns diagramas, onde o Felipe vai dar início na demonstração de um deles. Bom, como o Ítalo falou, o primeiro diagrama que a gente desenvolveu foi o de caso de uso, que ele é basicamente ajuda a gente a visualizar como que os usuários eles vão interagir com o nosso sistema. Ele mostra quem são os envolvidos, que são chamados de atores, que no nosso caso seria o usuário, e o que eles podem fazer dentro do sistema, ou seja, qual que vão ser as funcionalidades disponíveis para ele. É uma forma bastante simples e bastante eficiente também de entender como os sistemas funcionam e quem faz o que dentro do próprio sistema. Aí, como eu mencionei, o ator, que é o usuário, ele é a pessoa quem vai utilizar o nosso sistema. E ele é considerado como um ator primário, porque ele quem inicia a utilização do sistema.
Aí nele tem os casos de uso, que são ligados diretamente ao usuário com os relacionamentos. E os casos de uso, ele representa uma ação que realiza uma tarefa dentro do sistema. Nesse caso, por exemplo, seria tirar dúvidas sobre viagens, enfim. E dentro de cada caso de uso, eles possuem um relacionamento também que pode ser considerado, que são os includes, que são os de inclusão, os extends, que são de extensão, e ali na direita tem aquela setinha branca, né, que são de generalização. Basicamente, os includes, eles são que cada vez que o caso base for realizado, o incluído também será. Nesse caso, seria assim: quando o usuário selecionar tirar dúvidas sobre viagens marcadas, obrigatoriamente vai consultar o cadastro do usuário. Aí no gerar pacotes, no terceiro, ele tem um include também, que vai ser consultar as preferências com base no perfil do usuário. Se não tiver, aí ele vai ter um extend para solicitar os dados da viagem. E ambos levando a apresentar os resultados. Já no de generalização, cada caso secundário, que seria apresentar pacotes pré-existentes e apresentar pacotes personalizados, eles compartilham características do respectivo caso do primário, que seria apresentar os resultados, porém eles acrescentam algo a mais. E, por fim, possui na direita o funcionário de suporte, que seria o nosso ator secundário. É ele quem vai reagir à ação do usuário. Bom, esse é o nosso segundo diagrama. Esse é o diagrama de classe, que é usado para representar de forma estática a estrutura, né, do sistema de software. Dentro dele a gente tem as classes, que são as caixas que mostram, né, com o nome delas, seus atributos e métodos. A gente tem os atributos, que são características ou propriedades da classe. Também temos os métodos ali na parte de baixo. E os relacionamentos, que seriam essas linhas, de um para muitos, 0 para um e etc. Também temos a composição e a agregação, que seria o diamante preto ou o vazio, que seria o exemplo do filtro de pacote com o chatbot. E a nossa principal entidade seria o chatbot, que é a partir dela que a gente começa todas as outras associações, né, que vão sendo geradas para a aplicação. Então, é dentro dela que tem o nosso principal foco. Agora eu vou falar um pouco do diagrama de sequência, que vai se tratar referente aos dois exemplos que temos hoje na nossa PS. Né? Vou começar falando dos participantes, que são esses retângulos em azul, usuário, cliente, o chatbot, viajabot e o dados, que a gente nesse caso tem um banco de dados com algumas informações que precisamos para montar os pacotes em casos de personalizações e inclusive em casos de pacotes já existentes que estão pré-armazenados no banco. Cada participante possui uma linha de vida, né? Famosos lifelines. Então, tudo que for acontecer dentro do usuário cliente na utilização da nossa aplicação vai estar dentro dessa lifeline. A gente tem também as barras de ativações, que são retângulos menores que ficam acoplados à lifeline. E nela mostra quando está ativando aquela instância. Então, quando você inicia um chatbot, você percebe que essa instância está ativa, realizando uma ação de iniciar um chat com o viajabot, obtendo um retorno do bot com o nosso método de identificar intenção, que nesse método ele vai retornar algumas questões sobre o que o usuário quer, qual que é a intenção dele, se ele quer um plano personalizado ou se ele quer alguma coisa que já temos no nosso banco pronto. Ele vai fazer sua escolha de atendimento, qual caminho ele quer ir. Depois disso, a gente vai fazer uma solicitação de dados para o cliente. Então, a gente retorna as informações que precisamos para a criação de cadastro. Feito isso, o cliente vai fazer a inserção de dados no nosso bot. E aí você pode ver que a gente tem aqui uma barra de ativação um pouco extensa, porque essa barra de ativação ela demora para ser finalizada. Ela inicia com a inserção de dados, ela passa por filtrar pacote aqui no nosso banco para trazer todos os dados daquele pacote, retorna os pacotes que temos à disposição de acordo com aquilo que foi inserido pelo cliente e volta com uma apresentação dos pacotes disponíveis. E fazendo essa apresentação de pacotes disponível, ele retorna com a confirmação do cliente se aquilo está dentro do que ele quer ou não. Com o nosso exemplo, o cliente confirma que ele quer o pacote. Então, feito isso, a gente retorna com a lista de formas de pagamento.
Ele nos dá a interação falando se ele quer pagar no cartão, no Pix ou da forma que deseja. Nesse caso, ele escolhe uma forma de pagamento parcelada. Então, assim que ele retorna a forma de pagamento que ele quer, ele faz um método em si mesmo que gera o link de pagamento, manda para o banco pro banco de dados para receber uma confirmação do pagamento, volta essa confirmação com ela paga e no final de tudo ele confirma a reserva, né? Então isso daqui seria o nosso diagrama de sequência de um caso de uma solicitação de pacote pronta, sendo com um pouco personalizada, é alguma coisa que já existe, e a gente também tem do pacote personalizado que muda em algumas alterações, né? Algumas interações, que seria no caso de na hora de solicitação dos dados personalizados, a gente gera esse pacote personalizado. Então é um pacote que ele ainda não existe. Ele chama esse método que gera o pacote, ele vai receber uma lista com um pacote de viagem, e aí sim, com esse pacote de viagem personalizado, ele apresenta os pacotes disponíveis já recebendo essa lista personalizada. Então a diferença básica entre um pacote personalizado e um pacote existente é que a consulta aqui é muito mais simples, ela já vem e traz algo existente, sendo que no personalizado ele gera de acordo com as preferências colocadas nas perguntas anteriores. Né? E dito isso, o Kaon vai demonstrar esses dois diagramas de sequência na prática. Como o Marcos falou, para finalizar a apresentação aqui da PS, a gente optou por trazer imagens do protótipo, né, mostrando como o chat se comporta na prática, né, numa interação na prática. A parte da dissertação, a parte escrita, a gente vai colocar algumas outras informações, como o cronograma de desenvolvimento, as vantagens que nossa aplicação tem em relação a outras que existem no mercado. Mas para essa finalização aqui do vídeo, a gente optou por trazer o protótipo, que é acho, a melhor forma de mostrar como funciona o bot e como persuadir o nosso cliente aí, né, na ideia de ser uma startup, a adquirir o nosso bot. Então aqui a gente vai ter o início da interação, o bot vai dar um menuzinho com algumas opções. Esse primeiro exemplo é quando o usuário ele quer consultar um pacote pronto. Então, imagine que você vai até uma agência de viagens e quer ver os pacotes que essa agência tem para te oferecer. Então ele vai consultar os pacotes, o bot vai solicitar algumas informações, como o destino, a data e o orçamento, né, quanto o cliente pode gastar. Depois disso, o bot vai confirmar, né, vai fazer a pesquisa, vai confirmar que recebeu essas informações e fazer essa pesquisa. Vai perguntar para o usuário como ele quer pagar, né? Vai perguntar também a data de início e a data final. Perceba que nesse exemplo, o que ele trouxe foi um pacote ali, Vivências Cariocas, um pacote fictício. Ou seja, esse é um pacote, o bot ele identifica o que o usuário informou para ele e fala, ó, esse pacote é compatível com o que você está procurando. Esse pacote ele pode ser distribuído a N usuários. Qualquer usuário que quiser viajar para o Rio de Janeiro e tiver uma faixa de orçamento parecida, pode receber esse pacote. Então, esse pacote ele tem fixo a duração dele, tem fixo o roteiro dele, né, por onde você vai passar. Então, esse é o caso, como eu disse, de já ter o pacote pré-existente. O usuário ele não vai personalizar muito mais do que isso, né? Ele recebeu esse pacote, ele confirma ou não se é do interesse dele. Então, após o resumo ali que o bot informa, né, o usuário confirma. No nosso caso, como o Marcos falou, a sequência, né, é um exemplo que o usuário confirmou. Ele dá a opção de parcelamento no crédito. O bot vai montar um novo resumo, vai falar data, destino, preço total, como o usuário escolheu o cartão de crédito. Ele vai já escrever ali parcelado em 10 vezes no cartão de crédito, né? E aí, após isso, é mostrado no print seguinte, né? O print seguinte é um cenário que o usuário já confirmou o pagamento. Aí ele vai só dar um resumo, né? E dizer que vai mandar por SMS, né? Todas as informações referentes à reserva, né? Porque após a confirmação do pagamento é onde o bot já vai deixar tudo certo, já vai estar tudo reservado para o usuário. Aí a partir daí é só viajar. E se tiver alguma dúvida, né, o bot também fica aberto a tirar eventuais dúvidas que o usuário possa ter, mas a partir dessa última interação já está fechado o pacote, a reserva já está feita, confirmada. Nesse segundo exemplo aqui que a gente trouxe, é o caso que vai ser gerado um pacote personalizado. Então o usuário ele escolhe ali a opção gerar pacote personalizado. Lembrando que nesse caso aqui, caso o usuário já tenha tido interações anteriores com o bot consegue traçar ali um perfil um pouco mais apurado, né? Então ele já vai saber o que o usuário gosta e não gosta. No nosso caso, como é um usuário novo, ele vai perguntar para o usuário. E tá aí a diferença do pré-existente e do personalizado. Então perceba que lá no pré-existente, o usuário já falou definidamente, eu quero ir ao Rio de Janeiro, tal data até tal data.
Aqui, o bot vai perguntar para o usuário o seguinte, ó, qual estilo de viagem você prefere, qual clima você prefere, aí o usuário vai poder dizer, ó, eu quero um clima frio, eu quero um país de cultura latina, eu quero, de repente, um clima quente, praia. Então, aí o usuário vai montar o pacote exatamente do jeito que ele quiser. Ali no nosso exemplo, né, pode ver que ele quer um clima frio, não tem certeza entre Suíça e Áustria, e tem ali também por 15 dias e até R$ 35.000. Então, com base nisso, o bot vai criar um pacote novo. Ele vai fazer algumas outras perguntas, né? Então, perceba que aqui não temos um roteiro fixo também, ó. O bot vai dizer, ó, você quer incluir spa, gastronomia, o que você quiser incluir no seu roteiro, você vai incluir. E o bot vai montar o pacote depois disso. Então, ali no print à direita, né, você vai ter que o bot vai, depois de absorver todas as informações, vai montar o resumo ali, então duração 15 dias, montou o destino ali entre Zurique, Lucerna, Innsbruck e Viena, vai montar ali todo um roteiro, de novo, um roteiro personalizado, isso nenhum outro usuário consegue adquirir esse pacote, tá? Esse é feito para aquela interação, aí até vai mostrar até o final ali, mostrar o preço, né, tal. E a partir daí, a interação é mais ou menos a mesma do nosso outro exemplo, né? O usuário vai confirmar, vai ser feito um novo resumo, e assim que o usuário pagar, também já vai ser feita toda a reserva e finalizar o fluxo. Nesse ponto é bem parecido com o outro. Então, essa foi a nossa PS, a gente apresentou aí todo o projeto. Como eu falei, na parte de dissertação vai ter algumas outras coisas, como comparativos, cronograma de desenvolvimento, mas para o vídeo de apresentação foi isso que a gente preparou.